Afinal, se ao longo do governo Bolsonaro a democracia pareceu estar sob risco, o que poderia justificar medidas excepcionais, isso que fala do Estadão, né? Hoje não há ameaças que fundamentem decisões desse tipo, né? O Supremo não pode ignorar que agora a realidade é diferente. Para começar, não estamos mais em ano eleitoral, né? E, portanto, a legislação específica para o período de campanha, que serviu para fundamentar muitas intervenções do judiciário, sobretudo nas redes sociais, só fazia sentido no contexto eleitoral, pois era preciso proteger a igualdade de condições entre os candidatos. Agora, o cenário factual e normativo é outro, fecha aspas, aí para o Estadão. De acordo com o jornal, uma medida abusiva recente tem relação com a censura ao podcaster Monark, em virtude de críticas à justiça eleitoral e a Moraes. Adiante, o jornal menciona a decisão que enquadrou Google e outras Big Techs, que supostamente impulsionaram conteúdos contra a PL das fake news. Abre aspas, recordando a plena vigência da garantia do duplo grau de jurisdição, é preciso afirmar a responsabilidade dos outros ministros do STF pelo controle da atuação do relator dos inquéritos das ameaças à corte e dos atos antidemocráticos, afirma o jornal. Né? O Supremo não pode fechar os olhos ao que vem acontecendo. Enfim, uma intervenção no mínimo estranha, né, Carlos? Porque assim, ao mesmo tempo que fica reforçando a ideia de que primeiro admite que as decisões do Alexandre de Moraes elas são extrajudiciais, né? No sentido de elas não cabem dentro da ordem do direito brasileiro, né? Assim, ó, o jornal vê erros e incompreensões sobre o direito, né? Erros e incompreensões sobre o direito. Só que ele afirma o seguinte, que, em tese, uma suposta ameaça à democracia na época do governo Bolsonaro teria sido justificadora dessas ações, né? Então, assim, criou-se o fantasma do problema, porque absolutamente não havia essa ameaça, pelo menos claramente não da parte do próprio Bolsonaro, né? E criou-se esse fantasma e ao mesmo tempo agora usa-se isso como narrativa para justificar ações inconstitucionais. Só que agora o Estadão está querendo um passo atrás, né? Alimentou o monstro, né? Agora está pedindo para ele ficar manso. A impressão que dá é essa, né, Carlos? Que deu comida pro leão, né? Agora vai assim, não, amigo, leão, amigo, entendeu? A impressão que dá é essa. Mas eu queria te ouvir sobre isso, Caio. Você acha que isso é uma preocupação genuína do Estadão ou você acha que tem alguma coisa por trás aí que eu não tô entendendo? Exatamente o que você concluiu há pouco, né? Quer dizer, o cenário de hoje é o efeito do apoiamento que essa gente deu para a hipertrofia do sistema político-jurídico brasileiro. Então, quando começou lá atrás a investigação desse inquérito taxado de inconstitucional por quem entende de direito, que foi exatamente aberto pelo Toffoli, né, e entregou depois o Alexandre de Moraes sem distribuição, então, quer dizer, violando um conjunto, né, de pactos jurídicos que estavam, né, no ordenamento natural do Brasil, depois o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal referendou esse tipo de atitude, tanto do presidente quanto a escolha do relator, e considerou esse inquérito constitucional, quer dizer, que violando, quer dizer, os 11, né, violando, além dos dois, os mais 9 violaram o sistema jurídico brasileiro. Isso se somou por quê? Porque nós temos uma classe política em que pese algumas mudanças de alguns nomes, né, que chegaram, nós estamos falando de 2018, né, então mandato de 2019 para cá, ainda bastante medíocre. Muita gente pretensiosa, né, que se elegeu nas costas do presidente Bolsonaro, não tiveram humildade de entender o quadro político que o país estava passando, o nível de transformação que pediria exatamente um combate muito maior, essa burocracia estatal fraticida que a gente vive, que destrói a economia, destrói a sociedade de uma maneira geral, né, que impede, é o real impedimento do crescimento e desenvolvimento do país,
a tal distribuição de riqueza que a gente fala, que é pela capacidade de geração, né, através de trabalho, renda, etc., e não por apoio estatal, porque no caso do Estado, os únicos que se beneficiam são aqueles que estão incrustados nessa estrutura. Então, esse grupo, né, arrogante que chegou ao poder, né, que achando que se eleger deputado, se eleger senador, bastaria para que, como só se aproximasse dessas instituições, tivesse um conceito e um conhecimento de tudo aquilo que o Brasil precisava de transformação, levou exatamente à fragilização do sistema e também um conjunto de assessores, né, eu diria, deslumbrados do ex-presidente Bolsonaro, que achando da mesma maneira, né, que ao chegar ao poder teriam profunda autoridade e conhecimento para modificar aquilo que nem sabiam, né, que estavam combatendo. Só que a estrutura e o sistema, né, que é bastante organizado e de forma muito clara o crime, né, o crime político no Brasil é extremamente organizado, eles deram um jeito de arranjar essa estrutura de controle através de um tribunal extremamente político. O Supremo Tribunal Federal, desde a época, já logicamente que tem influência política ao longo de tantos anos, mas com os dois mandatos, né, do PT, através do Lula e da Dilma, em que pese a cassação da Dilma, mas eles rechearam, né, o Supremo Tribunal Federal e converteram o Supremo Tribunal Federal numa organização política. Então, essa transferência de poder, que naturalmente caberia uma reforma a partir do Poder Executivo, com o apoio do Legislativo brasileiro, ele passou a ser combatido pelo Supremo Tribunal Federal com a sua composição política. Então você vê que era um plano interessante e interessado por eles, que você vê que até o próprio jornal confessa que, eventualmente, uma ameaça que poderia representar o presidente Bolsonaro, a democracia brasileira, segundo eles, e não o povo, que o elegeu, que o apoiou e que não tem aí nada de populismo, ao contrário, as medidas eram medidas populares de recuperação da economia e da justiça no Brasil, no sentido de que o país precisava reformar os seus hábitos políticos, né? Então, o Bolsonaro ele foi sancionado no sentido negativo, né? Ele foi impedido de operar em função exatamente de que ele atuou no enfrentamento dessas estruturas criminosas que se apoderaram do Estado brasileiro há muito tempo. E eles estavam no mercado financeiro, na área industrial, na área de serviços, na área política, na área jurídica. Então, esse domínio hoje que o tribunal tem, notadamente a figura do ministro Alexandre de Moraes, que foi inflado por tentar combater contra a descentralização do poder e crescimento e a democracia brasileira, que na verdade eles combatem a democracia brasileira. Os atos antidemocráticos são aqueles que estão exatamente inscritos em tudo aquilo que foi concebido para tirar a liberdade do povo brasileiro, o legítimo mandatário, né, no sentido desse poder delegado que era o presidente Bolsonaro, enfim, e essa estrutura política que agora está se vendo no sentido mais amplo de autodomínio. Então, quer dizer, ninguém pode combater, com um sujeito que bota 1.400 pessoas na cadeia num tacão só, como é que você vai combater um sujeito desse? Né? Então, o cenário hoje que, aí eu encerro, o cenário hoje que nós estamos vendo e é reclamado pelo Estadão, é exatamente esse, que eles deram as condições de um sujeito como esse, ao arbítrio de sua vontade e não da legislação, comandar e desorganizar a reestruturação de um país que caminhava para uma descentralização, para uma abertura econômica, para uma ampliação de emprego, uma ampliação de oportunidades de uma maneira geral, a possibilidade do país virar um mercado interno robusto, setores produtivos, vamos dizer assim, descolado dos interesses, né, financeiros produzidos pelos subsídios do governo em cima de empresas escolhidas, a corrupção nas estatais. O Brasil deu tão certo na época do presidente Bolsonaro que até estatal deu lucro, né? E casos de corrupção não se viu.
Então, nós tivemos aí, resumindo e fechando agora mesmo, Ítalo, uma classe política dominada, porque essa classe política ela é refém da corrupção, então ela se torna, obviamente, refém do próprio judiciário. Então, se havia algum perigo no governo Bolsonaro com relação a qualquer situação de ordem democrática, um ambiente adequado não era o Supremo Tribunal Federal, era o próprio Congresso Nacional. E isso nós vimos que não tinha absolutamente nenhuma matéria, né, no campo, mesmo com a oposição atuando, alguma medida que pudesse tentar desestabilizar, né, o poder do presidente Bolsonaro, no sentido de que ele era um tirano, ele era um criminoso, ele era, enfim, aquilo que a esquerda representou ao longo de tantos anos no Brasil. Perfeito, Carlos, eu dei uma caída aqui algumas vezes aqui, eu acho que é o problema no próprio aplicativo do StreamYard que a gente usa para fazer a transmissão, né? Por algum motivo, a minha estação aqui do StreamYard tá com uma pequena oscilada aqui. Eu testei minha internet com outros aplicativos, outras páginas aqui, e a internet tá ok, né? Mas enfim, vamos tocando aqui, né? Se eu cair de vez em quando, eu vou voltar logo em seguida, tá? Fiquem tranquilos. Mas, Carlos, eu peguei boa parte do que você falou, né? Mas assim, ainda fica um pouco a dúvida, né? Não é bem a dúvida, né? Mas assim, essa coisa do Estadão agora, né? De estar reclamando do autoritarismo, né? Porque assim, você deu um plano muito bem montado, né? O autoritarismo ele cresceu durante o governo Bolsonaro, mas tendo o governo Bolsonaro como polo passivo, né? Quem foi o gestor dessas crises foi o judiciário, né? Você citou aqui alguns exemplos, né? Vou citar outros aí, o ramagem, né? Aquela interferência do judiciário sobre o executivo o tempo todo, né? Durante a pandemia, né? Aquelas intervenções do judiciário sobre ações, inclusive de prefeitos e governadores. Tinha prefeito que queria abrir, por exemplo, né? Queria conduzir, né? E é próprio, né? É próprio do executivo fazer esse tipo de condução, conduzir o combate à pandemia de uma determinada maneira, e o judiciário se achando expert em tudo, né? O especialista em tudo, o tudólogo, né? Vai lá e determina uma ação diferente, né, uma ação diversa daquela que está definida pelo executivo, né? Então, assim, só para citar aqui alguns exemplos de como o judiciário veio gestando essa crise agora, né? Me parece assim que o Estadão percebeu, né? Mas ainda não quer admitir, né? Que sempre esteve enganado, né? Que esteve aí do lado errado e agora, né? Vou retomar aquela minha analogia, né? Alimentou o leão e agora tá achando, tá estranhando que o leão tá rosnando para ele, né? Pode falar, Carlos. E acho também interessante, só um ingredientezinho para você comentar, que eu acho que o Estadão ele está preocupado com o que isso pode reverter na direção do governo que eles apoiaram, que é exatamente a retomada do Lula e do centralismo. Então, eles não sabem se de repente, porque a conjuntura econômica interna e internacional ela é muito complicada, a situação geopolítica também. Então, o medo deles, inclusive no continente, o continente empobrecido, né, pela estrutura criminosa do narcotráfico e do narcos-estados. Então, o que acontece? O que o Estadão defende, na minha visão, assim, rápida, e aí eu passo para você? Poxa, será que agora eles vão atacar o Lula para credibilizar o Alckmin? Olha, pode ser, mas eu acho que o próprio Estadão está apostando nisso, viu, Carlos? A minha leitura é de que o Estadão é Alckmin, o Estadão não é Lula. Tá? Porque a gente vai ter uma próxima notícia, por exemplo, que a gente vai ler aqui, vai ser sobre o Estadão criticando o Foro de São Paulo e falando sobre autoritarismo, né? Por quê? Mas a questão é a seguinte, muita gente que fez o L lá no finalzinho do ano passado, né, logo no comecinho percebeu que não ia ter coalizão porcaria nenhuma. Entendeu? É um pessoal que se juntou e falou assim: coalizão pela democracia, vamos todo mundo agora dar as mãos aí, a gente que é sistema, né? Vamos dar todo mundo as mãos aqui, vamos todo mundo conquistar de volta o poder e dividir certinho para cada um aqui um pouquinho, para ninguém ficar ruim, entendeu? Descobriu que na verdade o PT não divide poder,
entendeu? O PT não divide poder. Tem tem uma cena do Senhor dos Anéis, né? Em que o Gandalf, ele vira pro Saruman e fala assim, só existe um Senhor dos Anéis, ele não divide poder, né? Quer dizer assim, você tá se aliando com o inimigo, mas o inimigo não quer teu bem, meu amigo, entendeu? Você acha que, né, você vai ser devorado por último, mas uma hora você vai ser devorado também. Então, assim, eu acho que em parte, né, o Estadão tá em parte preocupado com essa postura beligerante que assustou muita gente, né, por parte do Lula. E por outro lado, eu acho que ele tá jogando o jogo, né, do Alckmin, né? Agora é malhar o Lula e ver se o Alckmin, né? O Alckmin dá uma crescida aí para ver se a gente consegue fazer o impeachment. Eu creio que é isso. Eu acho que o Estadão é Alckmin, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que essa é a leitura provisória que eu tô fazendo nesse momento aí. Eu acho que o Lula, sinceramente, é o melhor conforto que essas estruturas de comunicação têm. Então eu não vejo que seja alguma coisa de algo lógico, que o Alckmin não é uma figura ruim para eles, porque na verdade praticamente o mesmo alinhamento. Vamos dizer assim, um rouba e deixa as digitais, e o outro rouba, mas usa luva, né? Então dificulta um pouquinho. Então é tipo aqueles filmes antigos, né? Eu tenho 63 anos, o ladrão de casaca, né? O outro é um pé de chinelo que pula muro. Então, esse outro não, esse recebe até o convite para a festa, né? Porque é tido como boa pessoa, né? Boa pessoa. Mas vai lá depois no cofre da viúva e rouba joias, né? Então, enfim, então eu acredito que a preocupação do Estadão nesse aspecto é que o eixo de poder ele continua deslocado para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem função executiva hoje, né? Ele já teve no passado, no sentido passado recente, e ele assumiu função executiva. Então, ele pode interferir, por exemplo, em políticas sociais, estabelecer determinados níveis de política. Então, ele pode, por exemplo, liberar aborto, ele pode liberar droga, ele pode dizer quanto o sujeito pode ou não pode portar. Ele pode dizer se, por exemplo, se um cidadão brasileiro, através dessa, aí eu adianto um pouquinho, mas essa repressão da esquerda permanente, a liberdade, a tutela da liberdade das pessoas, se vão ter direito à autodefesa ou não, isso aí o Supremo vai dizer se o sujeito pode ter 3 armas, pode ter 5, pode ter 10, pode ter nenhuma. Quer dizer, isso não é pergunta para o Supremo Tribunal Federal. Né? A garantia das defesas constitucionais e os princípios fundamentais que estão ali elencados, eles não são para, eu diria, para discussão de modulação do Supremo. Eu não tenho que discutir se eu acho que a minha defesa é razoável até isso, vai ter a legislação que vai fazer, não é o Supremo que vai modular, tem que trabalhar com a legislação vigente, não com o interesse e com o pensamento de ministro de ocasião.